Bom dia, turminha linda! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha só, nossa aula de história hoje vai falar sobre um povo muito importante para a nossa formação, para a formação do povo brasileiro. Nós vamos conhecer hoje os indígenas, tá? Nós vamos conhecer a história deles e depois, nas próximas aulas, a história de outros povos. Hoje nós vamos conhecer a função do homem indígena, da mulher, o que cada um faz na tribo, quem foram os primeiros habitantes do Brasil, certo? Vamos conhecer a culinária e também vamos realizar várias atividades bem legais, tá certo? Preste atenção aqui e nós vamos começar com a nossa aula, com a nossa aula de história, que fala sobre os povos indígenas brasileiros, tá certo? Vê só, nós vivemos no Brasil, tá? E o Brasil é um país grande, que tem uma das maiores populações do mundo. E como eu disse, a nossa população foi formada por vários povos, mas dentre elas foram os indígenas e também os africanos. Vê só. Você sabia que os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil? Exatamente. Nessa imagem aqui, nós vemos quando os portugueses chegaram ao Brasil. Quando eles chegaram ao Brasil, eles pensavam que estavam chegando nas Índias e deram ao nome desses povos de índios, tá? E assim ficou. Só que eles, quando chegaram, os portugueses chegaram de navios, eles ficaram assustados, com medo. Vê só essa imagem. Então, os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país, porque eles habitavam boa parte do território brasileiro e se organizavam em diversos grupos que tinham costumes e características próprias, tá? Grande parte do território brasileiro era habitado pelos povos indígenas. Vê só aqui o território brasileiro e quantas tribos indígenas haviam por todo o país, tá certo? Cada um deles tem sua própria maneira de organizar o dia a dia, as tarefas e as regras do grupo. Nas comunidades indígenas, os homens e as mulheres dividem as atividades, tá? As tarefas diárias. O que é que as mulheres fazem? As mulheres geralmente são responsáveis pela colheita, elas colhem madeira, as frutas, mandioca, certo? E também pela fabricação de redes e outros objetos e também no preparo de alimentos. Aqui essa indígena está fazendo uma tapioca ou beiju, certo? Os homens também dividem as tarefas. Como é que eles dividem as tarefas? Eles cuidam da pesca, ó, aqui pescando, da caça, preparam a terra para a plantação e também constroem os espaços religiosos e as moradias, certo? Nas comunidades, as atividades realizadas por mulheres e homens são importantes, porque garantem o bom funcionamento de toda a aldeia, ou seja, da comunidade. Para os povos indígenas, as pessoas mais velhas são muito importantes, porque são elas que ensinam as tradições e os costumes da comunidade, certo? Agora nós vamos para os alimentos. Alguns alimentos são muito consumidos pelos indígenas, como é o caso da batata doce, do caju, do milho, da mandioca, dentre outros, como amendoim, abacaxi e outros, tá? Há muito tempo, diferentes povos indígenas aprenderam a técnica de produzir objetos de cerâmica. Atualmente, muitos grupos mantêm essa tradição, certo? Que são as pinturas. Então, tudo que os indígenas fazem tem a marca indígena, tem uma pintura. Nós vamos realizar a atividade das páginas 79 e 80. Mas antes de realizar essas atividades,
nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre o significado dessas pinturas no corpo. Prontos para assistir? Preste atenção, que é bem interessante o significado dessas pinturas. Eles acreditavam que afastavam os maus agouros. A pintura corporal era considerada a proteção do corpo. Atualmente, ela é usada para eventos e rituais de passagem de coração de orelha dos adolescentes, ou até mesmo para festas de confraternização e comemoração de eventos importantes para as comunidades. Como exemplo aqui temos duas pinturas. A primeira é a pintura do homem. Essa pintura se chama Tucunim, a pintura da jiboia, que representa a versatilidade e força. Na segunda, temos a pintura das mulheres, denominada Tiwigá, a pintura da libélula, que representa a velocidade de pensamentos. Então, a pintura serve para embelezar e proporcionar a personalidade e a identidade cultural de um povo. E essas são apenas algumas dos mais diversos significados existentes nos nossos povos. Pela quantidade delas existentes, seria meio complicado expor tudo isso em um único vídeo. Porém, eu acho que esteja bem explicativo como as pinturas fazem e como são importantíssimas para a legitimidade indígena, a afirmação de identidade e comemoração da diversidade e conhecimentos indígenas. Tudo isso nos faz indígenas. Não só a pintura, mas seus significados, o que ela representa pra gente. Por muitas vezes, até ficamos tristes em ver que algumas pessoas, seja por vezes sem nenhuma maldade, acabam por utilizar delas sem ao menos saber o seu contexto ou a sua usabilidade. Claro que temos a liberdade de ir e vir e usar o que a gente quiser, sem o famigerado mimimi. Mas ao menos gostaria saber o que ela realmente representa e o que isso vai muito além da beleza ou da estética, mas também expressa uma história de resistência e sabedoria que agregaria muito às pessoas que realmente queiram conhecer e, consequentemente, respeitar. Então, já que nós voltamos, o que é que vamos fazer na página 79 do livro de História? Isso aí. Vou dar o zoom aqui para a gente continuar. Olha só. Aqui na 79, o comando é o seguinte. Sobre as atividades indígenas, você vai pintar de verde os quadros referentes às atividades que são geralmente realizadas pelas mulheres indígenas, e de amarelo aquelas que são realizadas pelos homens, tá? Vamos ver aqui. Quem é que prepara os alimentos? Se for as mulheres, você vai pintar de verde. Se for os homens, de amarelo. Quem é que constrói as moradias? Se for as mulheres, pinta aqui de verde. Se for os homens, pinta de amarelo. Quem é que caça, que faz a caça de animais, que pratica a caça de animais? Se for as mulheres, de verde. Se for os homens, de amarelo. Entenderam? Aqui. Quem é que produz a cerâmica, essas peças de cerâmica? Você vai pintar de acordo com quem pinta. Se for homem, amarelo. Se for mulher, verde. Quem é a pessoa responsável pela pesca? Homem ou mulher? Associar as cores, eu informei para vocês. E quem é responsável pela colheita? Homem ou mulher? Lembra que mulher você pinta de verde e homem você pinta de amarelo. Isso aí. Página 80. Olha só. Que imagem bonita essa índia. Não é? Ela está pintando o rosto. O que é que essa garota indígena está fazendo? Você vai escrever aí. B. O que os povos indígenas utilizam para realizar a atividade mostrada nessa imagem? Ela está fazendo isso no rosto com o quê? Qual o nome disso? Você vai escrever aí. C. As tintas indígenas são produzidas com barro e folhas de algumas árvores ou com sementes e plantas das florestas? D. Por que a atividade retratada é
tão importante para os indígenas? Por que essa atividade aqui é tão importante para os indígenas? É o que você vai explicar. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Responda a atividade direitinho. Eu vou postar a foto das respostas no grupo. Tá legal? Beijo para vocês. Até já!